Minha esposa Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. A nossa história juntos sempre foi muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não consigo enfatizar o suficiente o quanto toda essa situação é fora do caráter dela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi uma pessoa prática e sensata. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela faria normalmente. Ela nem sequer gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu amava filmes de terror. Ela ficou tão assustada que nem conseguiu assistir metade do filme antes de pedirmos para desligar. Ela não gosta de nada assustador e nunca foi de pregar peças. Não é a praia dela e tudo bem. Mas é isso que torna tudo isso tão estranho. Simplesmente não é típico dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental e, até onde eu sei, isso não é comum em sua família. Sei que algumas pessoas conseguem esconder os seus problemas de saúde mental, mas em 6 anos juntos eu acho que eu já teria visto algum sinal. 2 meses atrás eu estava na cozinha preparando meu café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria passar no Dunkin' Donuts para pegar o meu café usual. Tomei um gole do meu café enquanto eu andava apressado pelo corredor em direção à porta da frente. Foi quando notei Lynn me espiando de um canto à minha frente. Eu só conseguia ver os seus olhos e uma mecha de seu cabelo escuro pendendo contra a parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás do canto. Quase derramei o meu café quando a vi. Acabei queimando os meus lábios. Poxa, Lynn, disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Você me assustou. Ela imediatamente desapareceu da minha vista, como uma criança pega no flagra. Eu a ouvi correndo em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Foi muito estranho e totalmente fora do caráter dela, como eu disse, mas achei engraçado e que ela estava sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, a ouvi rindo. O seu comportamento era um pouco estranho, mas não era algo para chamar um padre. Eu esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa, ela estava normal. Não trouxe o assunto à tona, nem eu e nem ela, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 horas da manhã e eu havia acordado para tomar uma bebida. Estava na ilha de cozinha com uma jarra de suco de laranja na mão quando senti uma forte sensação de que estava sendo observado. Por algum motivo, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa olhando para mim. Ela estava me espiando do outro lado da ilha de cozinha, olhando para cima com os olhos bem abertos e um sorriso que lembrava o sorriso do gato da Alice no País das Maravilhas. Eu gritei, admito, não de irritação, mas de medo. Por algum motivo, naquele momento, eu estava assustado. Ao som do meu grito, Lynn recuou rapidamente, as suas mãos e pés batendo no chão de azulejos enquanto ela saía da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela, nem gritei, apenas fiquei lá, congelado de choque, me perguntando o que havia possuído para fazer aquilo. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar e andar para a cama, mas eventualmente o fiz. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo, ou pelo menos fingindo estar. Fiquei lá por um bom tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Eu tinha a sensação de que ela poderia pular em mim no momento em que eu entrasse na cama, mas ela não o fez. Subi na cama e ela nem se mexeu. A sua respiração era suave e profunda, e eu comecei a me perguntar se havia sonhado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café e depois de lhe entregar uma caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela
ela sobre o assunto. O que foi aquilo ontem à noite? Perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa sobre sua xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Você estava me espiando de novo? Daquele lugar? Eu disse, apontando para o local no chão ao lado da ilha de cozinha. Ela seguiu meu olhar e quando olhou de volta para mim, caiu na gargalhada. Ela riu tanto que não pude deixar de acompanhá-la. Você me assusta às vezes, sabia? Eu disse. Ela riu e colocou sua xícara no balcão, envolvendo seus braços ao redor do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos quites. Ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, continuei pensando em como foi assustador vê-la sorrindo para mim por trás da ilha daquela cozinha daquela maneira. O som das mãos dela no chão enquanto se afastava. Eu me convenci de que ela estava apenas tentando ser engraçada, apenas tentando me acompanhar no meu amor por coisas assustadoras. Não é que eu estivesse com medo dela, mas ainda assim algo não estava certo. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala de estar. Uma vez, ela conseguiu entrar no antigo baú da avó dela que ficava no pé da nossa cama. Eu talvez nem soubesse que ela estava lá se as dobradiças velhas do baú não a tivessem denunciado. Ela havia deixado a tampa aberta apenas o suficiente para que metade do rosto dela aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança empolgada. Era perturbador. Eu nem sabia o que dizer, só conseguia olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, se trancando dentro do baú. Apenas me afastei, sentindo-me perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas claramente isso a fazia feliz. Eu apenas esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela havia desistido de sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um programa na Netflix uma noite e brincando. Disse que não havia visto me espiando ultimamente e que ela devia ter desistido do jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu tenha apenas ficado melhor nisso." Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espionando quando eu não estava olhando e eu apenas não percebia? Esse sim, o que ela ganhava com isso? Comecei a me sentir paranoico, verificando constantemente se ela estava me observando de algum canto ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à vista. Sentia-me estúpido e um pouco louco, mas depois de algumas semanas, sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás de móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma memória ruim. Então, alguns dias, as coisas pioraram muito. A Lynn saiu para visitar uma amiga e eu me espreguicei no sofá e joguei alguns jogos no meu laptop. Por volta das 21 horas, eu entrei no chuveiro e quando estava lavando o meu cabelo com sabão, senti aquela sensação horrível de que estava sendo observado de novo. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. O seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, as pontas gotejando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível. Os olhos arregalados e vermelhos, como se não piscasse há um bom tempo. Eu gritei e me encostei na parede e ela não se mexeu, nem seu sorriso vacilou. A sua maquiagem escorria pelas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia eufórica e completamente descontrolada. Eu estava apavorado. Ficamos assim por alguns momentos.
momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei a sua figura borrada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com tanta força que o espelho chacoalhou. Eu gritei novamente e saltei para fora do chuveiro para trancar a porta. Eu fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês, mas brincadeira ou não, se vocês vissem a forma como Lynn olhava para mim, como ela rastejava de quatro como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, eu acho que vocês achariam a minha reação justificável. Eu acabei ficando na casa das minhas irmãs Cris e Rebecca por uma noite. Não acordei ontem até depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer porque não é da minha conta, mas essa briga não é algo que pode ser consertada? Rebecca perguntou. Ela havia feito um sanduíche para nós dois no almoço e eu sabia que ela queria abordar aquele assunto sem parecer intrometida. Não sei, só... Ela parece uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Ainda não estava pronto para que ela ou a Cris soubessem toda a extensão da loucura que eu estava lidando. As pessoas mudam bem, mas ela ainda é a mesma mulher que você se casou. Talvez vocês precisem apenas conversar sobre os seus problemas. Seja lá o que estiver acontecendo, eu tenho certeza de que pode ser resolvido. Ela disse, sempre a pacificadora. Acho que já passou desse ponto. Não acho que conversar ajudaria. Eu simplesmente não confio nela, eu disse. As palavras doíam em meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia atraente. Lynn te ama. Ela deve estar absolutamente arrasada, ela disse. Eu não sei sobre isso, eu disse. Bom, ela certamente pareceu assim pra mim. Eu nunca a vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que eu conheço, Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Porém, demorou 1 minuto inteiro para que as palavras dela realmente fizessem sentido e quando fizeram, senti um pavor rastejar pela minha pele. Espere. O que você quer dizer? Você a viu? Você a viu, Lynn? Perguntei, minha boca de repente seca. Rebecca sentiu casualmente, como se esse fato não fosse um combustível para pesadelos. Talvez não fosse para ela. Sim, ela passou aqui essa manhã, logo depois que a Cris saiu para o trabalho, disse limpando os pratos da mesa. Não vi o carro dela. Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. Rebecca, o que foi que ela disse? Ela entrou? Perguntei, começando a suar a testa. Comecei a olhar ao redor, examinando cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela apenas perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Apenas disse para deixar você dormir, disse ela enquanto lavava a louça. Isso é tudo? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não, ela parecia horrível, no entanto, como se não tivesse dormido há dias. Acho que você não deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Me senti um pouco melhor ao saber que ela pelo menos não tinha entrado. Mesmo assim, precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria voltar para casa, mas sentia que devia isso a Lynn para ajudá-la se eu pudesse. Não havia jurado amar e honrá-la na saúde e na doença? Claramente ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que realmente acreditava, eu precisava tentar conseguir a ajuda de que ela precisava, mas eu nem sabia por onde começar. Não queria chamar a polícia. Além disso, o que diabos eu diria a eles? Que a minha esposa estava me espionando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que tivesse sido, ela ainda não havia cometido nenhum crime.
ainda não. A polícia provavelmente diria que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, perigoso até, como se algo sinistro escondesse por trás do sorriso dela. Eu sabia que, como marido, eu tinha todo o direito de interná-la, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença dos policiais e das autoridades? Ela obviamente havia conseguido enganar Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Então, contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesmo e para os outros, não teriam escolha a não ser liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado. Então fiz o que qualquer marido em minha posição faria. Liguei para a mãe dela, que eu não queria, acredite em mim. Sua mãe, Mariane, e eu nunca nos demos muito bem, nunca brigamos nem nada assim. Ela apenas não era uma pessoa muito calorosa e não era realmente fácil de lidar. Ela quase nunca sorria e quando o fazia, apenas os seus lábios se moviam um sorriso fino, deixando os olhos tão vazios quanto antes. Ela emanava uma aura que parecia estar permanentemente na defensiva. Eu só a tinha conhecido 2 vezes e ambas foram visitas muito curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava para sua filha. Lynn sempre nos despachava rapidamente, pois não queria que eu me sentisse desconfortável, pelo que eu era grato. Estar na companhia da mãe dela era quase insuportável, como andar sobre vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância dela para não termos que vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas agora eu precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas tinha que falar com alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então, cerrei os dentes e fiz o que precisava fazer. Sim, ela atendeu, já suando irritada. Mariane, sou eu, bem. Você tem 1 minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvir ela estalar a língua em irritação. Estou no meio de escrever alguns cheques, mas se você insiste, eu suponho que posso dispensar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse friamente. É sobre Lynn. Ela tem agido de maneira estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia se havia algo. Foi rapidamente interrompido. É um pouco difícil seguir o seu discurso enrolado, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu quase podia vê-la parada ali em seu suéter fino e calças, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho ou possivelmente algum problema de saúde mental. Perguntei. Houve uma longa pausa, desconfortável, que eu não sabia se era porque ela estava pensando ou outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Não sei se é isso uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, não vejo graça nisso. Agora eu tenho negócios a tratar, como eu disse, então se não se importa, ela disse, mas eu a interrompi antes que pudesse se livrar de mim. Mariane, isso não é uma piada. Eu estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e achei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração evidente na minha voz. Se você está realmente preocupado, sugiro que procure profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim. Ela disparou. Eu podia dizer que ela estava a segundos de desligar e por algum motivo eu estava desesperado para não deixá-la fazer isso. Eu tive a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Por favor, se não for por mim, faça pela Lynn. Eu tentei. Houve uma leve inspiração trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua persona firme, mas falhando. Mariane? O que? Comecei. Benjamin, não sei o que te dizer, mas o meu único conselho seria buscar ajuda profissional. Não ligue mais pra cá. Adeus. Tentei chamá-la, mas ela havia desligado. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo ela não gostando de mim, por que ela não queria ajudar a própria filha? Eu não consegui entender isso. Tentei repassar a conversa, desesperado para encontrar algo que eu tivesse perdido. Depois de um tempo, quase desisti, até que lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com um pouco de urgência.
polícia. Eu poderia estar apenas agarrando-me a qualquer coisa, mas não, eu estava certo de que a voz dela mudou um pouco quando ela disse isso, como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumi que estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém com quem, por algum motivo, ela não se sentia confortável em falar diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, após uma conversa muito longa e exaustiva com ela e Rebecca, consegui convencê-las de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Não contei tudo a elas, ainda não estava preparado para entrar em detalhes, mas contei sobre o nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, espiando de dentro do armário. Elas ficaram obviamente chocadas, mas felizmente acreditaram em mim. Elas também só queriam ajudar, ainda assim não achavam que fosse tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Continuaram dizendo que Lynn devia estar brincando de alguma forma estranha. Talvez pro YouTube? Rebecca sugeriu, ainda que sem muita convicção. Chris não achava que devíamos envolver a polícia ainda. Ela ofereceu ir comigo e eu aceitei prontamente. Ela argumentou que falar com calma, tentando persuadi-la a ir voluntariamente, era o melhor caminho, e eu concordei em fazer do jeito dela. Pelo menos não estaria indo para aquela casa sozinho. Fomos até lá esta manhã, logo após o café da manhã, e não havia jeito de eu ir à noite. Quando paramos na entrada da garagem, o meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas eu ainda não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e por um segundo pensei que veríamos os olhos dela espiando pela brecha. Eu estava tremendo e começando a suar. A Chris, no entanto, estava bem. Ela esperou que eu abrisse a porta, as mãos nos bolsos como se estivesse passeando no parque. Eu invejava sua ignorância. Eu empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo cheiro de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou na casa atrás de mim com o nariz torcido. O que vocês usam para limpar o chão aqui? Merda! Chris murmurou. Cala a boca, eu disse, meus olhos procurando por qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente quieta e escura, apesar de ser 10 da manhã. Todas as cortinas estavam fechadas, recusando-se deixar a luz do sol entrar. Se eu não tivesse saído de lá apenas 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Passamos por cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, chamando seu nome ocasionalmente. Por que diabos você está olhando embaixo do sofá? A Chris perguntou eventualmente. Não estamos procurando sua esposa? Ela estava me olhando como se eu fosse um idiota. Vamos subir, eu sussurrei. Ela balanceou a cabeça, mas me seguiu até o andar de cima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos esmagaram pedaços de vidros espalhados em alguns degraus. Notei que um dos retratos do nosso casamento que pendia na parede ao longo da escada havia sido quebrado. A moldura estava torta, todo o vidro removido. Fiquei olhando para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tiramos a foto logo após sair da igreja, depois de fazer nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Eu olhei para o rosto bonito de Lynn. Nunca imaginei que o rosto dela se tornaria uma fonte de terror para mim. Nós subimos o restante dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, que parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro, meu medo daquela noite voltando com tudo. Chris notou e se ofereceu para entrar comigo, mas não pude deixar que ela fizesse isso, então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia intocado desde a noite em que saí. Acho que ela não está por aqui, bem, porque não pega algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim. A Chris disse. Eu concordei com a cabeça e entrei no nosso quarto, jogando algumas roupas em uma mala de viagem. Quando verifiquei o interior do nosso armário,
Encontrei a fonte do cheiro e engasguei. Cris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ela teve que ir até as escadas para se afastar da visão e do cheiro. Olhei em choque para o que estava dentro do armário do nosso quarto. Mergulhados no tapete estavam pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda de 25 centavos, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bolinha de gude. Eu fiquei olhando para os olhos que ela havia coletado de pequenos animais e perguntei como ela os havia conseguido, estremecendo com o pensamento. Caramba, eu achava que eu tinha problemas com o vício de sapatos da Becca, mas pelo amor de Deus, a sua esposa tá aqui colecionando olhos. A Cris disse engasgando. Bem, eu acho que nós devemos ir. Ela chamou no corredor. Eu estou ficando enjoada. Certo. Eu peguei minha mala e fechei a porta do armário sobre o meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o cheiro de podridão na minha língua e não pude evitar engasgar. Que diabos? Alinha olhos no armário daquele jeito, a Cris murmurou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem, ela precisa de um exorcista, ela disse. E você vem ou não vem? Eu não suporto mais o cheiro. As suas palavras morreram na garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não sei o porquê, mas eu podia sentir o porquê. Alguém provavelmente estava me observando e eu não achava que eram os olhos no armário. Quando eu me virei, os meus olhos lentamente percorrendo o quarto. Cristo, sussurrei, quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, enrolada de lado, observando-nos com a empolgação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos juntas logo abaixo do queixo e elas tremiam de expectativa. Agora que ela sabia que havia sido encontrada, eu podia ouvir os sons quietos que ela estava fazendo. Um tipo de soluço na garganta, como se a empolgação fosse demais para ela. Era no mínimo perturbador. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para correr, mas eu forcei esse pensamento para longe. Afinal, era minha esposa. Não importa o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas a sua cabeça balançou de um lado para o outro, em 2 movimentos rápidos, como se estivesse assentindo. Querida, eu só quero ajudar, ok? Você pode me deixar fazer isso? Eu perguntei. Dei um único passo à frente, aproximando-me dela como se fosse um animal perigoso. Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando outro passo à frente. Ela deixou escapar um pequeno gemido de sua boca aberta e tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros começaram a tremer e seus olhos cresceram até o tamanho de pires. Abaixei-me para ver melhor e imediatamente vi o sangue. As suas mãos estavam cobertas de sangue e tremiam mais quanto mais eu me aproximava, como se ela mal pudesse se conter. Lynn, você está machucada, está sangrando, eu disse, e ela balançou a cabeça novamente. Os seus dedos ensanguentados subindo e descendo, como se estivesse tocando um piano invisível. De vez em quando eles roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue na pele. Eu queria recuar de nojo. O cheiro que vinha dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito subindo pela minha garganta. Os seus lábios estavam secos e esticados, o sangue escorrendo pelas rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que estava. Aproximei-me mais e estendi a mão para ela. Os sons de soluço excitados ficaram mais altos e as suas mãos tremiam mais, os dedos se flexionando. Foi então que vi o sangue escorrendo por entre seus dedos. Oh meu Deus, Lynn, você está sangrando, eu disse. Instintivamente estendi a minha mão para pegar a dela, mas antes que pudesse tocá-la, a sua mão disparou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e eu caí de costas. O meu braço ardia e eu podia ver o sangue pingando no carpete. Olhei
Olhei para ela em choque e a vi sorrindo loucamente, os seus dedos segurando um grande pedaço de vidro. Você está bem aí dentro? Chris perguntou atrás de mim. Virei a cabeça ligeiramente a sentir para ela, segurando meu braço contra o peito. Quando me virei para encarar Lynn, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim e também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando além de mim. Os seus olhos fixos em Chris, como um leão faminto olha para um antílope. A sua boca ainda estava aberta, mas agora estava retorcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? A Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a rastejar rapidamente para fora da cama, o pedaço de vidro ainda em sua mão. Chris, corre, vai, eu gritei, mas ela deve ter ficado com medo demais para se mover, porque um segundo depois eu senti as minhas costas baterem nela. Ela ainda estava parada no topo da escada, olhando pro horror que era minha esposa. A Lynn rastejou completamente para fora da cama e ficou na porta do quarto, o seu rosto torcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso. O sangue escorria por seus dedos e caía no chão. Jesus, Lynn, a Chris disse, você está brincando de esconde-esconde? E eu estendi a mão para empurrá-la em direção às escadas. Move sua bunda, Chris, eu disse o mais calmamente e firmemente que pude. A Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e agudos e começou a sorrir, abrindo a boca cada vez mais, de modo que seu queixo parecia tocar o seu peito. Eu ouvi a Chris murmurar uma oração e então ela estava correndo escada abaixo. Eu fiquei no topo dos degraus, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e autopreservação. Olha, eu só quero ajudar, eu disse segurando as lágrimas. Seus olhos, então, focaram em mim, novamente, enquanto ela lentamente levantava o vidro, segurando-o à sua frente. E então, ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, o meu corpo assumiu o controle e eu desci as escadas aos pulos de 2 ou 3 degraus de cada vez. Cheguei à porta da frente antes de sentir ela pular nas minhas costas, envolvendo os braços ao redor do meu pescoço, a sua boca aberta ao lado da minha orelha para que eu pudesse ouvir aqueles sons de soluço terríveis de perto. Sacudia de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor aguda nas minhas costas enquanto ela caía, mas abri a porta da frente e corri para o meu carro. A Chris estava no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia, e eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu quarto e entrei. A Chris entendeu a dica e me seguiu. Eu olhei pelo retrovisor, certo de que a haveria lá, correndo atrás de nós, mas não a vi. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para a casa para fazer uma busca, mas é claro, a Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e a entrar com um pedido de ordem de restrição assim que possível. Mas nada disso importaria, de forma alguma, eu simplesmente sabia. Eu deixei a Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Eu queria colocar o máximo de distância possível entre mim e a Lynn. É aqui que eu estou, há 4 horas. Achei que talvez a polícia a encontrasse, talvez a conseguissem a ajuda de que ela precisava desesperadamente. Mas agora não acho mais isso, porque 40 minutos atrás eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu te encontrei. E uma foto anexada. A foto estava escura e granulada, mas eu soube imediatamente o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho e com medo. E não consigo deixar de sentir que estou sendo observado.